Olá, estou aqui convidando vocês para curtir no Estúdio Garagem The Blues. A gente vai conversar um pouco sobre o blues, sobre a gaita, sobre música, sobre história. Espero vocês aqui, viu? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio Garagem. E o nosso programa de hoje vai falar sobre o gênero musical blues e sobre esse instrumento de boca que cabe na palma da nossa mão, a gaita. E para isso, convidamos o nosso professor de marketing, Carlos Eduardo Bittencourt. Carlos Bittencourt, não é isso? Mestre em marketing, apaixonado pelo gênero musical e apaixonado pela gaita. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar aqui. Carlos, dentre tantos outros instrumentos, por que esse pequeno instrumento de sopro? Por que a gaita? Eu me apaixonei pela gaita com uns 40 anos ou mais, talvez, né? Eu já toquei guitarra, já toquei piano, né? Eu troquei o piano por uma mesa de sinuca, né? Onde eu ficava jogando e tomando cerveja. Eu tenho a impressão que isso começou a me aproximar mais desse universo blues, né? E a gaita é um instrumento fácil de você carregar. Não que ela seja muito fácil de você aprender a tocar, mas quando comecei, eu era obsessivo. Eu estudava 4, 5 horas todos os dias. E todas as vezes que eu saía para a farra na madrugada, né, eu voltava pelas ruas de Copacabana tocando gaita no meio da rua, e os porteiros me reconheciam, falavam quando eu não levava a gaita, achavam estranho, cadê a gaita, não sei o quê. E aí eu comecei a andar com várias gaitas, né? Comecei com instrumentos mais simples, depois eu comecei a investir em instrumentos mais complexos. A diferença para mim, básica da gaita, para outro instrumento, se você conversar com um guitarrista, por exemplo, ele vai ser apaixonado pela guitarra dele, um instrumento. A gaita não. A gaita a gente é apaixonado pelo ato de tocar, porque uma gaita dessa dura em média 3 apresentações, 2 apresentações, ela desafina e lixo. E algumas vezes você pode reafinar a gaita, mas ela sempre vai ficar com uma vida útil mais curta. Então é paixão por tocar. Então ela não tem uma durabilidade muito grande, é isso? Não, tem não. Ela tem uma vida curta, como se diz. Carlos, você me falou que os porteiros sempre sentiam falta quando você não estava lá, porque é uma melodia marcante. Agora sim, dentro dessa melodia são vários tons, é isso? O que é que diferencia essa gaita que eu estou em mãos para essas demais gaitas que estão aqui? Você está segurando, é uma gaita chamada diatônica. Tá? Ela tem um tom só, em teoria. Né? Ela tem um tom e 3 oitavas. São 2 incompletas e 1 completa. Só que, para tocar blues, a gente toca no que a gente chama de uma escala pentatônica. Então, por exemplo, se eu pego uma gaita como essa aqui, que é uma gaita em Lá, eu vou pegar uma música, eu vou tocar um blues em que o tom dela seja Mi, porque eu vou pegar as notas que são coincidentes, né, na escala de Lá com a escala de Mi. E aí a gente usa o que chama de Blue Note, que são exatamente aquelas notas choradas, coisa com... que é um recurso que a gente aprende a fazer, e aí demora um bocadinho, na garganta, fazendo com que a palheta desça meio tom. Né? Quando você está tocando um piano é mais simples. Você olha e as notas brancas, né, seriam os tons, e as notas pretas seriam os meios tons. Então se você tem um dó e um dó sustenido, na gaita não tem isso, você tem que fazer na garganta. Então você, com o ouvido e com uma técnica que a gente faz de respiração, combinada com o movimento, né, dos músculos internos da garganta, você consegue fazer com que a nota caia meio tom. Perfeito. Professor, você falou que você foi autodidata, aprendeu a tocar sozinho. Esses exercícios também você aprendeu sozinho? Como foi? Na verdade, ninguém aprende sozinho, a gente sempre tem referências, né? Eu tive a chance de começar a tocar, a estudar, com um rapaz que estava começando a carreira na época, que era o Flávio Guimarães, do Blues Etílicos. Nós morávamos na mesma rua, embora ele fosse assim, acho que
um ano mais novo do que eu, ele já era proficiente no tocar a gaita, já era apaixonado por blues. Então ele dava as dicas, né, e eu chegava em casa e ralava, enchendo o saco da família e dos vizinhos. Porque qualquer instrumento, quando você está começando, ele é meio chatinho. Na banda que você fazia parte, era na gaita que você participava como instrumento ou era outro instrumento? Não, eu sempre toquei gaita, desde que eu me apaixonei realmente. E a gente sonha, né, em ser músico. Acho que todo menino tem uma fase na vida que quer ser ou jogador de futebol ou músico. E eu gostava muito dessa coisa, né, do espírito blues, né, assistia muito filme relacionado a isso, sabia a história dos principais músicos. Então eu queria ter aquela vida. E aí eu comecei com gaita mesmo, né? E em paralelo eu compunha, mas eu não componho melodia, eu sempre compus as letras, né? Foi a parte que eu mais curti, que eu mais me identifiquei nessa parte da música. Eu aqui como apreciador, fui observar o senhor tocando, eu percebi que tem muita expressão, é como se fosse uma coisa ali que você sente, você faz parte daquilo. Como é essa sensação, Carlos? Eu não consigo, tem gente que consegue ser absolutamente técnico, posição correta ao tocar, principalmente violão, pé levantado, não sei o quê. Mas acho que para tocar blues não, o blues ele sai da alma mesmo, é uma coisa que acho que você, por mais que seja um trechinho, se eu não me entregar ao que eu estou fazendo, vai soar como se fosse uma coisa falsa, simplesmente, ele está só tocando um trechinho. Eu acho que não, acho que música de uma forma geral, arte de uma maneira geral, a gente tem que colocar alma. E eu me transformo quando eu subo em cima de um palco, eu danço, eu chuto, eu faço careta, eu me travesto, boto faixa na cabeça. Vários shows que a gente já fez por aí, eu me fantasiava. Eu já me fantasiei dos Irmãos Caras de Pau, eu já toquei fantasiado de Neo, eu já toquei como se fosse um skatista. Sempre tem um... E o que isso representa, professor? Eu acho que a possibilidade de você viver vários personagens, ou até de um determinado momento, você ir além de entreter o público com uma música, boa música, né? Fazer aquilo ser um happening, fazer com que a plateia se envolva. Você está falando, estou me lembrando quando a gente tocou, uma das vezes que a gente tocou em Guaramiranga, eu entrava, eu estava de terno, gravata, um chapéu, né? Aí no estilo Blues Brothers mesmo, aí eu entrava algemado, né? E o cara me soltava como se fosse um policial, ele me soltava, eu tocava o show, e o combinado no final é que ele voltava, me algemava novamente e me levava. Tem a ver com a história dos Irmãos Cara de Pau, que um saiu da cadeia, não sei o quê, e a gente gostava de fazer esse tipo de coisa. Só que eu comecei a tocar e me esqueci do combinado. E aí no final do show, quando eu terminei a música, eu sinto alguém me pegar pelo pescoço, me botar no chão e eu, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí foi que eu voltei, exatamente por essa coisa, de eu entrar profundamente no espírito da música. Muito bom, Bittencourt, mas chegou a hora da nossa primeira pausa do Estúdio Garagem. Nesse primeiro momento nós falamos sobre a gaita, e no próximo momento nós vamos ter matéria especial, e no terceiro bloco nós vamos falar sobre esse gênero musical que é o blues. Então não sai daí, que já já a gente volta e tem mais programa para vocês. Olá, estamos de volta e agora é hora de matéria especial. Vamos conferir a matéria Música e Identidade da repórter do Unifor Notícias, Ana Luísa Serrão. Confere aí. Você já parou para pensar em como a música influencia na sua vida? O psicólogo Paulo Parente Júnior vai nos explicar a relação entre o ser humano e a música. Paulo, por favor, me explica um pouco como a música influencia no comportamento das pessoas. As emoções, elas têm uma relação direta com a própria expressão das emoções. Darwin acreditava que as emoções são um efeito propriamente dito do seu modo de se expressar. A gente acredita que a gente teria um poder sobre a música a ponto de fazer a música ir para onde a gente quer que ela vá, mas é o contrário, né? A música, na verdade, é que nos leva. A música que, na verdade, talvez escute o sujeito e não o sujeito escute a música. Nesse sentido, então, essas emoções que a música desperta têm a ver com esse fato de que ela, ao expressar essas emoções, ela esteja ao mesmo tempo criando essas emoções no sujeito. Mas o que há de ser tão belo, se não for
passa diante de você. A música é um lance pessoal mesmo, né? Ela tem uma sentença assim ela cativa cada um de uma forma diferente, mas para mim a música me puxa pelos dedos, assim, pela mão. Ela quase conversa comigo, sabe? Acho que cada passo que eu dou, cada toque que eu piso no chão, eu escuto um barulho diferente e vai soando para mim de uma forma nova, sabe? E eu procuro trazer a música em tudo, desde perguntas a sensações, a sensibilidade que eu tenho do dia a dia, assim. É um canto de um passarinho e o pisar do meu sapato no chão. A música toca as pessoas de diferentes maneiras. Para a estudante Railane Maia, os ritmos musicais ajudam no seu humor. A música também ela é bem de acordo com o seu lifestyle, com o seu estilo e também com a sua vibe do dia, né? Às vezes você está um pouquinho mais pensativa, você está um pouco mais reflexivo e aí você tende a colocar esse tipo de música que te aguçam mais esse lado, né, de perceptivo ou de introspecção, entendeu? Às vezes você está mais espiritualizada, você quer escutar uma música mais que eleve ao teu espírito, que te conecte com o teu eu. Então, o teu dia a dia, o meu dia a dia, ele me direciona muito o tipo de música que eu vou escutar. Essa matéria é muito interessante, Carlos, porque ela fala sobre o poder da música, sobre a identidade, a conexão. Ela fala que a música nos escuta e não somos nós que escutamos a música. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que é a música para você, para Carlos Bittencourt? Bom, música é ar, é alimento, música é uma forma de vida, uma possibilidade de transcender até essa vida cruel que a gente tem no dia a dia, né? A gente tem a possibilidade de ir além com a música. É um refúgio. É um refúgio, é uma casa, eu acho que é mais que um refúgio, é um aconchego, né? Então, assim, é muito legal porque você começa a dialogar essa coisa de ouvir, você ouve o outro. Quando você começa a ensaiar, por exemplo, a gente está num momento novo, ensaiando com músicos novos, então você se tranca dentro de um estúdio, né, e começa a tocar e quando você vê, você conhece aqueles caras como se fosse há 20 anos. Né? Então um fala através de uma bateria, o outro fala através de uma guitarra, a gaita também grita, outro é cantor, enfim, você tem a possibilidade de conversa. E tem uma coisa muito democrática na música, principalmente na música instrumental, que são os espaços que a gente tem para cada um se expressar, são os solos, né? Então, tem um momento do solo da gaita, você tem um espaço determinado, você sola, toca ali naquele momento, depois você se cala, outro vem, eventualmente você faz pontua a fala do outro, então tem um solo de guitarra, e você faz uma pequena frase na gaita, é uma costura musical. Com certeza. É uma costura. Professor, agora a gente trazendo para dentro da sua área de atuação, para dentro do marketing. Qual o poder da música? Como que a gente pode utilizar a música dentro do marketing? Durante alguns anos, eu utilizava a banda para participar de eventos de treinamento de empresas. Eles convidavam, grupos convidavam a gente para participar, para explicar exatamente isso, o papel de cada elemento dentro de uma banda. O que é um instrumento de base, ou como a gente chama, cozinha, baixo e bateria. O que significa você não ter baixo e bateria. Ou se, por exemplo, o baixo perde o andamento, todo o resto desanda. O que é um instrumento como a gaita, que é mais um instrumento de floreio, né? É um instrumento mais de melodia e não de harmonia. E você tem a guitarra que faz harmonia e também faz melodia. Então tem essa relação de você compreender que para alguma coisa funcionar perfeitamente, todos têm que estar envolvidos, têm que compreender, e às vezes é uma partitura, às vezes é só uma ideia musical, tem que compreender que tem um objetivo que tem que ser seguido, você tem uma música, ela tem um tom, você tem que se adequar àquele tom, né? Então tem tudo isso. E o que é legal é que se você pensar como se fosse um produto sendo lançado, você tem um feedback imediato, né, dos consumidores, no caso a plateia. Será que reagiu bem? Será que não reagiu bem? Será que está na medida certa? Quando você faz um set list, por exemplo, né, você imagina, não, vamos começar um pouco mais lento, vamos acelerar aqui, depois a gente bota uma coisa mais tranquila, depois termina, como a gente diz, lá em cima. Né? Você vai moldando as coisas quase como se fosse um 4P. Professor, quais são os efeitos da música
que ela proporciona ao Carlos Bittencourt? Viver. Eu passei muitos anos da minha vida afastado da música, quando eu vim do Rio de Janeiro para cá. E um dia eu estava passando pelos corredores aqui da Unifor, quando eu vi um grupo de alunos tocando um blues, né, num violão encostado nas paredes. No dia seguinte eles estavam de novo e eu vim armado, como eu costumo dizer, eu trouxe uma gaita no bolso. E aí quando eles estavam tocando, eu comecei a tocar, né? Aquilo para mim, depois de 7 anos sem tocar, foi como se eu tivesse renascido. Como se as coisas começassem a fazer sentido de novo. Reviveu aquele espírito boêmio carioca, né? É mais do que o espírito boêmio, eu acho que religou alguma coisa dentro de mim, alguma vontade que vai além de você estar simplesmente trabalhando. Sempre trabalhei com criação, mas tinha um outro tipo de criação, tinha um outro tipo de expressão. Tinha a possibilidade de eu ser mais do que eu sou, se é que eu consigo me fazer claro, né? Então assim, a gente se viu imediatamente, começou a tocar, marcamos para ensaiar e aí começou a banda, aí eu voltei a tocar o que, pelo amor de Deus, hoje em dia eu não consigo me imaginar. Quando eu passo alguns meses sem tocar, parece que eu estou doente. Então, Carlos, esse foi o começo da Beat and Blues. Exatamente. Mas vamos segurar, que nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Eu vou pedir para você tocar um pouquinho para a gente fazer essa passagem, pode ser? Claro. Não sai daí que no próximo bloco tem mais Estúdio Garagem e a gente vai conversar mais sobre esse gênero musical tão interessante. Até já! Yeah. Muito bom, Carlos. Professor, eu percebi que toda vez que o senhor ia tocar uma música, você trocava de gaita. Por que Isso. acontece essa troca? É porque cada música tem um tom, né? E cada gaita dessa é para um tom. Então, assim, você pode notar que eu estava tocando uma gaita anterior que era um pouco mais grave. Essa já é um pouco mais aguda. Essa é uma gaita em ré, né? Então a gente toca uma música que o tom dela seja em lá, no que a gente chama de segunda posição. Tá? Para tocar blues, a gente pega uma gaita em ré e faz, como eu estava falando assim, vou tocar na escala pentatônica em lá. Que aí eu posso trabalhar com notas que soam mais blues do que qualquer outra coisa. Isso é uma das características desse gênero musical. E uma das características. Quais são as mais características que a gente pode conceituar no blues? Bom, é a Blue Note, né? Essa nota que não é precisa, que é uma nota chegada. Você pode fazer para mim a Blue Note, por favor? Né? Então, assim, você sente que é uma nota que ela não é precisa, como se você tocasse um violão, um piano, você tem a coisa bem precisa. Aqui não. Aqui a gente vai chegando, né? E é isso que vai tornando essa coisa chorada, ou Blue Note ou chorada, como a gente chama. Essa é uma das características, né? Isso para gente que toca acústico, mas é possível tocar também o blues elétrico. Na gaita? Na gaita. Na gaita. Existe uma gaita elétrica, então? Não, a gente usa um microfone um microfone. para fazer isso. No caso é esse aqui? Que seria esse aqui. Esse microfone se chama Green Bullet, né? Ou bala verde. Esse microfone está por baixo uns R$2.000 e ele tem uma cápsula antiga. Microfone, ao contrário de outras coisas, quanto mais antigo, melhor, né? Porque a cápsula dele já está mais maleável, mais macia. E aí você pode ver que é um bicho difícil de você pegar, ele é pesadinho. Nossa. Então, assim, aí ele dá uma distorção característica do que a gente chama de o som de Chicago, que foi onde foi eletrificado o blues.
ele é um microfone específico. Específico para gaita. Específico para gaita. Não foi criado com esse objetivo lá na década de 30, na década de 40, embora esse não seja tão velho assim, né? Mas aí ele tem uma distorção natural que faz com que pareça, às vezes, até um som de guitarra. Muito comum fazer dobradinha, guitarra, gaita ao mesmo tempo e você não saber onde começa uma e termina a outra. Muito interessante. Carlos, por que essa maleta ela tem um Mickey nela? Me explica. Que chamou muita atenção. Quando o senhor chegou ela aqui armado, como o senhor diz, né, com sua maleta, me chamou muita atenção por que o Mickey. É exatamente para criar uma expectativa diferente. As pessoas nunca sabem o que eu vou tirar de dentro dessa gaita, dessa mala, né? Pensam que é realmente um lanche, que eu trouxe a mala da minha filha, enfim. Eu faço para fazer sucesso mesmo. Embora eu goste muito, né, de Disney, principalmente dos primórdios aí. Carlos, agora eu queria saber onde é que a história do blues entra em convergência com a história do Carlos Bittencourt. Ponto em comum dessas duas histórias. Bom, eu sempre gostei muito de arte, sempre quis muito tocar um instrumento, mas não me satisfazia em tocar um instrumento como qualquer outro, né? Eu sempre quis ser um cara que pudesse ter um instrumento, ser reconhecido pela capacidade de tocar ele de uma maneira diferente, né? E eu assisti, alguns anos atrás, um filme chamado A Encruzilhada, né? E esse filme tinha um velho gaitista e eu olhei para aquele cara e disse, eu quero fazer isso. Eu quero tocar gaita dessa maneira. E aquilo, de certa maneira, me trouxe uma angústia. Eu vou fazer barulho com música já. O que tinha diferente nesse filme, Carlos? Contava a história de um cara que vendeu a alma ao diabo. E ele tocava gaita? Não, o amigo dele tocava gaita, né? Essa história é uma lenda do blues de um músico chamado Robert Johnson, né? O Robert Johnson, ele tem uma música chamada The Crossroads, né? Encruzilhada, onde ele conta que para aprender a tocar violão, ele foi nessa encruzilhada meia-noite, deu $1 para o diabo afinou a guitarra dele e ele aprendeu a tocar do nada, né? E na música ele fala do amigo dele, o Willie Brown, que é um dos personagens da encruzilhada, né, que diz que o Willie Brown deu toque para ele ir lá, porque o Willie Brown já tinha vendido a alma ao diabo e já estava tocando. E dentro dessa história, né, assim, é curioso porque o Robert Johnson, ele uma vez foi se apresentar junto com um outro guitarrista chamado Johnny Shines, e ele foi execrado do palco porque ele não sabia tocar, ele não fazia nada. E aí ele ficou puto. 3 meses depois ele volta e arrasa, né? Parecia até que tinham 2 guitarras. Ele tocava de costas para a plateia, o que aumentou ainda mais a história da lenda, né? E ele tem 29 canções gravadas, assim, foram regravadas por quase todos os grandes músicos, Eric Clapton, Rolling Stones, quase todas as bandas tocaram isso. Isso é interessante do blues, né? Que ele é um gênero base para os demais, para os que surgiram. O blues, ele na verdade é o fundamento do rock and roll, né? O pessoal diz que o Chuck Berry, quando inventou o rock, ele pegou um andamento do blues e acelerou. E se você olhar e ouvir, é muito semelhante mesmo, né? Assim, eu faço um paralelo entre o blues e o samba-canção, porque são canções de gueto, né? São canções que retratavam uma difícil vida, né? Preconceito, uma série de coisas, e eles têm alguns temas que são muito comuns, traição, né? Tem esse universo, né, meio místico, que tanto o samba-canção quanto o blues trazem. O blues, quando ele nasceu nos campos de algodão, né, no Mississippi, e ele era muito para que as pessoas se correspondessem. Então eu estava lá catando algodão e eu cantava uma frase e a pessoa cantava outra. Então ficava nesse tipo de coisa. Uma conexão. Uma forma de expressão de uma determinada população que foi maltratada, massacrada. Carlos, e o jazz? Onde que entra nessa história? A gente sempre liga, né? Jazz e blues. Na verdade, essa é uma ligação que não é tão comum. Por quê? O blues é uma música primitiva, tá? É bem primitiva mesmo, uma música relativamente simples,
tem uma estrutura musical relativamente simples. Os virtuosos, eles tentam estender, mas ele tem uma linha melódica que é, né, uma escala, como eu falei para vocês, uma escala pentatônica. O jazz não. O jazz é uma piração, né? O jazz, o cara brinca com todos os tipos de escala, maiores, menores, né, dóricas, isso na mesma música, né? Os caras vão variando, tem uma capacidade musical que é bem diferente. Bluseiros não tocam tanto jazz e o pessoal do jazz não toca tanto blues, né? Talvez o ponto em comum entre esses dois sejam os vocalistas, né? Mas o instrumentista em si, o instrumentista de blues, ele é um instrumentista mais primitivo. A gente tem uma série que eu chamo de cacoetes quando a gente toca, né? Que seriam frases, riffs, e o pessoal de jazz aí já tem uma outra estrutura, conhece música profundamente. Entendo. Professor, e a Beaten Blues? Chegou o momento da gente falar sobre essa banda. Me fala um pouquinho da história dela, o que é a Beaten Blues, para a gente começar. A Beaten Blues, né, como eu disse, ela surgiu nos corredores aqui da Unifor, quando a gente encontrou alguns alunos tocando e eu me meti a tocar também. Um dos meninos juntou a banda, ninguém sabia que nome ia dar, e os alunos, para me puxarem o saco, botaram o nome de Beaten Blues, né? Eu que imagino isso. Depois a gente começou a querer tocar, a gente queria se apresentar, aí a gente foi se apresentar no Dragão do Mar, aí tocou na primeira formação, só com alunos, todos publicitários, naquele momento. Depois um saiu, aí entrou um, aí a Beaten Blues começou a ganhar corpo, no momento em que o blues estava tendo um renascimento em Fortaleza, né? Assim, eu me sinto muito responsável. Surgiu o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, eu estava envolvido, dei algumas sugestões, inclusive as jam sessions, que são os espaços onde os músicos se reúnem depois dos shows para tocar junto. Isso é uma coisa muito legal do blues. A gente tem sempre gente tocando, a gente entra, cada um faz o seu solo, tem um espírito bem coletivo, né? Aí a gente tocou um pouquinho, fez um barulho, fomos convidados para tocar numa edição posterior, depois a gente foi tocar em Aratuba, e foi um show grande, já foi um sucesso, a gente já estava tendo um certo reconhecimento na cidade, a gente tocou em Ceará Music, acho que 5 vezes, aí a gente tocou abriu o festival em Guaramiranga em 2004, foi talvez uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque na plateia tinha um sujeito chamado Hermeto Pascoal. Eu acho que ninguém toca para o Hermeto Pascoal, porque ele está num patamar, eu acho que ele é, sei lá, ele é um elemental da música, é um cara, assim, então, dali a gente teve Houve um feedback dele? Não, ele não fala essas coisas para ninguém, mas para a gente foi um feedback muito bacana. Por quê? Porque a gente foi com uma estratégia. A gente estava lançando um CDzinho com composições nossas, né? E a gente conseguiu fazer umas palhetinhas para distribuir. Aí entrou o lado dos publicitários. Exatamente. Né? Por quê? Qual era o nosso objetivo? Quem abrisse o festival e fosse aclamado, tocava aqui embaixo de novo. Né? O festival foi o primeiro ano que desceu para Fortaleza. Então, assim, a gente foi aclamado e as pessoas votaram na gente. E a gente tocou aqui em Fortaleza também. Ganhamos 2 cachês, foi ótimo. Essa é a magia de juntar a publicidade, a música e a banda, não é isso? Exato, com certeza a gente foi muito feliz nisso também. Professor, quero agradecer sua participação no nosso Estúdio Garagem. Obrigado, a alegria é minha. Confesso que fiquei muito feliz em aprender sobre a gaita. Eu confesso que eu não conhecia, eu achava que era um simples instrumento, não sabia que era tão rico, tinha diversas maneiras de tocar, diversos tons também. E queria convidar o senhor para participar do nosso mural, assinando e fazendo parte do programa. Imensa felicidade em fazer isso. E para a gente finalizar, você pode tocar um pouquinho? Eu vou tocar aqui uma coisa que eu gosto de fazer, que é para a gente não esquecer da onde a gente vem, tá?